lançou o capítulo 1079 de One Piece e com isso descobrimos muitas coisas importantes. O título do capítulo é Os Piratas do Yonkou Ruivo. O capítulo começa com um flashback sobre York, que aconteceu há algumas horas. York percebeu que o governo mundial a traiu e que quer eliminá-la, mas ela já estava preparada. Então ela disse, nesse caso eu tenho meu próprio plano. Ela ordenou aos serafins para matar todos, exceto ela, Stella e os agentes da Cyberpol capturados no laboratório do subsolo. Após isso, ela ordenou a S-Snake que primeiramente a transformasse em pedra caso ela fosse descoberta, e após isso, a retornasse ao normal. Graças a isso, caso fosse descoberto que é ela quem causou todos esses problemas, eles pensariam que a S-Snake já a derrotou transformando em pedra, e após o governo mundial sair, ela seria transformada de volta. Dessa forma, ela pretendia escapar impune dessa situação. Além disso, aparentemente York também deu outras ordens a S-Snake, que estava correndo em certa direção, mas não conseguimos ver no capítulo. O flashback acaba e vemos S-Snake voando em algum lugar no presente, e a evacuação da ilha de Egghead continua. Mas fora da ilha, podemos visualizar um dos navios do Barba Negra se aproximando de Egghead. Corta para Elbaf. Kid está enfrentando os capitães da frota de Shanks, o Ruivo. Descobrimos que esses capitães são mais fracos do que capitães de outros Yonkous, e eles conseguiram sobreviver porque Shanks deu a eles sua bandeira para protegê-los. Os piratas do Ruivo estão perto da costa, e conversam enquanto se aproximam da batalha. Luke Hawks fala para Shanks ficar ali, pois eles lidariam com isso. Porém o Shanks fala, Kid tem uma recompensa de 3 bilhões, não subestime a evolução dos jovens. E com isso, ele deixa entender que mesmo sua tripulação talvez não conseguisse parar o Kid. Shanks pergunta a Hongo se há alguma informação sobre Barba Negra, e ele fala que só sabem que Barba Negra deixou Hachimonosu, a Ilha Pirata, e nada mais. E então o Shanks fala, eu pensei que Barba Negra apareceria em 1 ano, mas isso não aconteceu. Isso justifica o porquê Shanks estava em Wano e parou o Aramaki. Na verdade, ele estava atrás do Barba Negra. Shanks pede a Yasop para ver se os machucados dos piratas do Kid da batalha de Wano já estão cicatrizados antes de começar a batalha, e o Yasop fala que eles já estão bem. O Kid constrói um canhão elétrico enquanto Shanks chega à praia. E então vemos a visão futura do Shanks, com o Kid disparando e destruindo todas as tropas e navios e derrotando todos os capitães. Isso foi a visão futura, onde ele viu toda essa destruição que o Kid causaria caso deixassem ele atirar. Mas o Shanks fica irritado e sério, com o conhecimento do enorme dano que Kid causará caso ele permita o ataque. Então, Shanks avança sozinho ao navio dos piratas de Kid e os ataca com um poderoso Komurasari. Ele utilizou o mesmo ataque que Roger utilizou contra Oden no passado. O Kid fica inconsciente e o Killer que tentou ajudá-lo a suportar o ataque cospe sangue e não consegue se mover. Ambos foram derrotados em um único ataque. O resto dos piratas de Kid pedem misericórdia a Shanks, entregando a ele todos os poneglyphs que possuem. E Shanks não fala nada, mas pula para longe deles, e na costa, Dory e Brog têm algo a dizer. Eles falam que se eles mirarem a arma para outros territórios, eles devem estar preparados para terem o mesmo destino. Então utilizam um ataque chamado Hakoku, que é o mesmo ataque que já foi utilizado em Little Garden. Então eles destroem o navio de Kid. Dessa forma, Kid e toda sua tripulação se afogam no mar. Apesar de tudo, devemos notar que o Shanks realmente levou a sério Kid, e foi por isso que a luta acabou tão rápido. Diferente da luta entre o Law e Barba Negra, o Barba Negra estava dando chance, e ele simplesmente estava subestimando o Law, e não tinha nem ideia da sua força como afirmado por ele próprio. Ele mesmo não esperava o despertar do Law, e não esperava que ele causasse tantos danos, e por isso quase foi derrotado por um momento. Ao contrário disso, o Shanks nunca subestimou o Kid, e imediatamente após saber de sua recompensa, ele já partiu para cima com tudo. Além disso, ele mesmo ficou com medo e reparou que o dano era muito grave e seria causado pelo Kid caso ele conseguisse disparar seu ataque. Mas, ele também mostrou sua força gigantesca, dando Speed Blitz no Kid. Devemos lembrar que tanto Law quanto o Kid estavam aguentando golpes do Kaido e Big Mom, e não estavam ficando inconscientes com um ataque. O Zoro conseguiu aguentar um Hakai do Kaido e Big Mom juntos, e mesmo assim, apesar de quebrar todos os ossos, ele não ficou inconsciente. Além disso, o Kid também recebeu um ataque direto da Big Mom, e também não ficou inconsciente. Ao contrário disso, um ataque do Shanks foi suficiente para deixar tanto o Kid quanto o Killer inconscientes, e isso só mostra como o Shanks é muito superior tanto ao Kaido quanto a Big Mom. E esse ataque,
utilizado agora, é superior até mesmo ao Hakai, em minha opinião. Nesse momento, é indiscutível que o Shanks é o personagem mais forte mostrado no mangá, e inclusive, talvez até mesmo seja mais forte do que Roger e Barba Branca. O Roger, utilizando o mesmo ataque do Shanks, não conseguiu deixar inconsciente o Oden. Talvez ainda seja porque o Oden é superior ao Kid e todos os outros personagens atuais, mas esse ataque do Shanks também deixou inconsciente toda a sua tripulação de Kid e conseguiu derrotar 2 top tiers em um ataque só. Isso não é um demérito do Kid, e sim mérito do Shanks, que prova que seu ataque é absurdo. Antes desse capítulo, eu mesmo ainda subestimava o Shanks, e achava que ele seria inferior ao Kaido, e poderia até mesmo perder para o Luffy. Mas após esse capítulo, ele realmente mostrou a sua força e deu jus ao hype todo criado nele. Ele é claramente superior ao Kaido, Luffy e qualquer outro personagem que tenha mostrado a sua força até hoje. Além disso, podemos ver que o navio do Barba Negra está se aproximando de Egghead. Claro que não temos certeza se é realmente o navio que está carregando o próprio Barba Negra, pois pode ser outros personagens como por exemplo o Aokiji. Mas eu acho provável que seja o próprio Barba Negra, que já derrotou o Law e o capturou, e agora está se dirigindo em Egghead. O Shanks já mostrou que está atrás do Barba Negra, e isso significa que é bem provável que ele vá para Egghead, e isso vai desencadear uma grande guerra, onde terá a Marinha, com o Kizaru e um Gorosei, os piratas do Luffy, Vegapunk, os piratas do Shanks e os piratas do Barba Negra. O Oda já tinha falado anteriormente que teria um Battle Royale e que seria aquele homem contra aquele homem. Agora podemos ter certeza que ele estava se referindo ou ao Luffy, ou ao Shanks, ou ao Barba Negra, pois agora uma guerra entre todos esses acontecerá, e é realmente um verdadeiro Battle Royale como foi dito por ele próprio. O Kid provavelmente está morto agora, afogado no mar. E dessa forma podemos teorizar que é possível que o Law tenha morrido, já que existe a chance deles terem o mesmo destino. Mas também existe a chance de alguma forma o Kid resistir a isso, assim como o Law, e ambos se unirem ao Luffy em sua frota.